Boa tarde, nossa aula de língua portuguesa vai começar. Hoje é sexta-feira, dia 21 de maio do ano de 2021. Boa aula! Boa tarde, minhas queridas crianças. Como que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, que a família esteja tudo bem aí em casa. Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa de hoje, sexta-feira. E hoje nós vamos falar sobre parágrafos, sobre frases e também sobre sinais de pontuação, que nós já estamos falando essa semana sobre os sinais de pontuação. Para isso, eu trouxe um texto que nós já estudamos a semana passada, que foi o texto do Leão e o Mosquito, essa fábula, né? Nós estamos estudando as fábulas. E você observa que eu trouxe o texto hoje todo marcado, todo grifado. Por quê? Porque nós vamos estudar sobre os parágrafos. E aí você pergunta, mas para o que é parágrafo? Parágrafo é a divisão, né, de frases, divisão de textos aí dentro do texto. É quando você termina uma linha, você põe o ponto parágrafo e passa aí para outra linha. Então, o parágrafo, ele é formado por frases, né? O parágrafo ele pode ter uma frase ou pode ser formado por mais de uma frase. Então, vamos aí à leitura do texto para a gente compreender quantos parágrafos tem nesse texto. O texto fábula é um texto narrativo, né? As fábulas são texto narrativo. E a estrutura, como é produzido, como é escrito o texto narrativo, é através da divisão de parágrafos. Os parágrafos, eles dão continuidade, né? Na ideia da frase. A frase vai dar continuidade à outra, tendo a mesma intenção, o mesmo sentido. Uma frase dá sentido à outra. Lembrando, como eu já disse a vocês, as frases elas têm que ter sentido, elas têm que estar organizadas dentro do texto. A gente não pode desorganizar. Então, as palavras das frases, elas precisam estar organizadas, né? Aí vamos à leitura. O mosquito e o leão. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não enxergava, e lhe disse. Você observa que o primeiro parágrafo, nós temos aí o primeiro parágrafo, ele está grifado aí em preto, o primeiro parágrafo. Então, nós temos aí, e nesse parágrafo, nesse primeiro parágrafo, em vermelho, está dividindo aí as frases. Então, nesse parágrafo, nós temos uma, duas. Nós temos esse parágrafo formado por duas frases. E quais são os sinais de pontuação que nós temos nesse parágrafo? Nós temos o ponto, né, final, e nós temos a vírgula, e nós temos aí na segunda frase os dois pontos. Porque vai dizer, como eu disse a vocês, se alguém disse, vai ter que pôr os dois pontos e na outra linha o travessão. Para iniciar um parágrafo, a gente precisa deixar um espaço. Tá vendo a seta mostrando o espaço que a gente deixa na linha? Você não começa no comecinho da linha, não. Você tem que deixar o espaço, que a gente chama de espaço do dedo, né? Aquele espacinho que a gente tem que deixar para começar a nossa frase, para começar a produzir o nosso texto. Então, você deixa o espaço, começa sempre com letra maiúscula. E aí, era uma vez um minúsculo mosquito, terminou com um pontinho. Esse ponto a gente chama de ponto a seguir. Por quê? Se ele é o mesmo ponto final. Porque na frente desse ponto, nós vamos fazer uma outra frase. Então, o ponto a seguir, ele dá uma pausa maior. A vírgula, ela dá uma pausa, como eu expliquei para vocês. E o ponto a seguir dá uma pausa maior, mas você vai continuar falando sobre o que você já tinha começado. Aí, colocou o ponto, tá vendo? O pontinho está grifado em verde, a gente fala que é ponto a seguir. E na frente desse ponto, a gente vai usar a letra maiúscula, porque nós vamos começar uma nova frase. E essa frase precisa começar com letra maiúscula. Está grifado em verde também as vírgulas. Um dia, tem uma pausa. Voou até o leão, vírgula, que quase não enxergava, vírgula, e lhe disse.
2 pontos. Por que 2 pontos? Porque nós vamos ter a fala do personagem. Agora nós vamos para o segundo parágrafo. Eu enumerei aí, está com os números em preto, tá vendo? A quantidade de parágrafo que tem nesse texto. Vamos contar? Nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que está grifado em preto, enumerado do lado, são os parágrafos. E eu dei o exemplo aí em cima das frases que contém dentro do parágrafo. Como eu disse a vocês, o parágrafo, ele pode conter uma frase ou mais de uma frase, né? 2 ou 3 ou 4, vai depender do que o escritor, quem está escrevendo o texto, passar a sua mensagem ao leitor. Então, no segundo parágrafo, observa novamente a seta, é o espaço que você precisa deixar antes de começar. Nós temos ali o travessão, porque é a fala do mosquito. Não tenho o mínimo medo de você. Ponto. Ponto a seguir, vou escrever na frente desse ponto. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Eu fiz uma pergunta, eu vou colocar ponto de interrogação. Na realidade, sou mais forte que você. Ponto novamente, ponto a seguir. Se você não acredita, vamos lutar para ver. Ponto final. No final do parágrafo sempre tem um sinal de pontuação. Pode ser, geralmente é o ponto final. Terminou o parágrafo, eu vou escrever na outra linha. Vou deixar o espaço, como está mostrando aí na seta roxa, tá vendo a setinha roxa? Terminou lá, coloquei o ponto final, vou para outra linha. Então, o parágrafo indica essa divisão da linha, né? Você terminou o parágrafo, você vai passar para outra linha. Então, no segundo parágrafo do texto, nós temos 1, 2, 3, 4 frases. Então, o segundo parágrafo ele é formado por 4 frases. Terceiro parágrafo. Dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar o seu focinho. Terminei com ponto final, pontinho final. Terminei, vou passar para outra linha, quarto parágrafo. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Ponto a seguir, que é um pontinho. Na frente desse ponto, letra maiúscula. Com muita vontade de esmagar o inseto, o que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. Ponto final. Então, no quarto parágrafo, nós temos duas frases. Nós temos 2 frases. 2 frases. Então, o quarto parágrafo ele é formado por 2 frases. O quinto parágrafo. Novamente, no quarto, parou, colocou o sinalzinho de pontuação, terminou o parágrafo. Vou fazer um outro parágrafo. O que eu tenho que lembrar? Espaço, né? O espaço aí do dedo, o espacinho que tá mostrando aí a seta, né? Eu coloquei a seta aí para mostrar que é necessário deixar esse espaço antes de começar. Tem a linha do seu caderno, tem aquela linha vermelha no seu caderno, então você não pode começar encostadinho, você tem que deixar um espaço para depois você começar a escrever. Sempre começa a frase com letra maiúscula. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Então, eu coloquei o pontinho a seguir, que a gente chama de ponto a seguir, porque eu vou escrever na frente do ponto. Porém, a vitória foi curta. Ponto. Distraído, vírgula, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Ponto final. Terminou o quinto parágrafo. E nesse quinto parágrafo, nós observamos que tem 1, 2, 3 frases. Então, o quinto parágrafo ele é formado por 3 frases. O parágrafo número 6, depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Então, no sexto parágrafo, nós só temos uma frase, né? O que faz formar as frases é o ponto final. Pode ser um ponto final, pode ser um ponto de interrogação, se for
uma pergunta, de exclamação, se for uma admiração, uma surpresa. E o que faz terminar o parágrafo é quando ele passa, né, de um parágrafo para o outro, quando termina o pontinho final e você vai passar para outra linha. E aí você vai sinalizar que é um parágrafo, é essa divisão das linhas. E o 7º parágrafo é a moral da história. Nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Ponto final. Então, nesse texto, a gente observa que ele é formado, ele é estruturado por 7 parágrafos. E em cada parágrafo existe, né, as frases. E elas são divididas pelo ponto a seguir. Que a gente fala ponto a seguir porque a gente vai copiar na frente do ponto. Certinho? Compreender o assunto? Qualquer dúvida pode entrar em contato com a prova. Agora vocês irão pegar o livro de língua portuguesa de vocês, ó, do 3º ano, e vão abrir na página 61. Vamos realizar agora essa atividade. Língua, uso e reflexões. Frase, ordem das frases. Releia o trecho da fábula O Mosquito e o Leão. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Com muita vontade de esmagar o inseto, o que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. Então, esse é um dos parágrafos da história que a gente acabou de ler, né? Então, letra A. Para contar o número de frases, observe quantos pontos finais há. Agora responda. Quantas frases há nesse trecho? Então, nesse parágrafo, tem quantas frases? É só você observar o pontinho final. Então, quantos pontos você está vendo? Quantas frases tem neste parágrafo? Letra B. Circule as palavras iniciadas por letra maiúscula. Então, você vai circular as palavras que começam com letra maiúscula. Lembrando, né? Toda frase começa com letra maiúscula e termina com algum sinal de pontuação. Então, você vai circular aí as palavras que estão com letra maiúscula. Número 2. Nesse trecho, as palavras iniciadas por letra maiúscula começam frases, né? Começaram as frases. Sempre que tem a letra maiúscula que está começando uma frase. 2. Observe os pontos finais e as letras maiúsculas no trecho a seguir. Então, vamos ler um outro parágrafo. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Quantas frases há nesse trecho? Lembrando, né? A frase começa com letra maiúscula e termina com ponto final, ponto a seguir assim chamado. Então, você vai contar aí quantas frases tem nesse parágrafo. 3. Releia mais um trecho da fábula. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Todas as letras maiúsculas iniciam frases, explique. Então, você vai explicar. Todas as letras maiúsculas iniciam uma frase. A gente só usa letra maiúscula para iniciar frases. O que você acha? Você vai explicar. Se você tiver dúvida, você pode também pesquisar, né? Mas será que só pode colocar a letra maiúscula para começar uma frase? Quais são as outras palavras que também são escritas com letra maiúscula? Lembra que nós já estudamos letra maiúscula e letra minúscula? Né? Quais são as outras palavras que nós também usamos com letra maiúscula? Somente no começo de frase que tem letra maiúscula? E aí, pensa, dá uma lembrada aí que eu tenho certeza que você sabe. Número 4. Agora releia a fala do mosquito. Tem aí o travessão, porque é uma fala do personagem. Então, temos aí um travessão.
Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. Quantas frases há nesse trecho? Então você vai contar aí quantas frases tem nesse parágrafo aí. Lembra que nós já contamos essas frases, né? Então você vai ver esse parágrafo e vai contar quantas frases tem. Pinte de azul os sinais de pontuação que indica o fim de uma frase. Então você vai pintar de azul o sinal de pontuação que está indicando que é o final da frase. Certinho? Agora na página 62, vamos fazer aí realizar a atividade da página 62. Para melhor organizar as frases, para que sejam claras e transmita o que desejamos, precisamos atentar à ordem das palavras. Como eu já disse a vocês, as frases elas não podem estar com as palavras desorganizadas. Então, as palavras de uma frase elas têm que estar em ordem, elas precisam seguir uma ordem correta. Com um exemplo, o menino foi à festa. Está em ordem. O menino foi à festa. Então, as palavras estão organizadas. Eu compreendi a mensagem que foi passada, que o menino foi à festa. Eu poderia escrever foi à festa o menino? Também. Ou festa o menino foi? Será que estaria organizada essa frase? Eu estaria compreendendo essa frase? Né? Menino, festa foi? Estaria certo? Não. Então, as palavras precisam estar organizadas na frase. Número 5. As palavras a seguir devem formar uma frase. Coloca-as em ordem e descubra as frases. Não esqueça de pontuar. Então, você não vai esquecer do ponto, né? Toda frase, ela começa com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação, né? Então, você vai ler aí a frase e vai terminar aí com um pontinho final, né? Ponto final. Leão mosquito o tentou o esmagar. Então, você vai pôr essa frase em ordem. Ela está desorganizada e ela está também sem sinal de pontuação. Teia foi aranha, o parar no mosquito dá. Também está desorganizado. Letra C. Lição. O filho deixar os velhos queria um para. D. Força faz união a. Está desorganizada. Você vai organizar as frases aí. Número 6. Releia as frases da atividade anterior e responda. Letra A. O que aconteceu com as frases quando as palavras estavam desorganizadas? Então, como que estavam as frases desorganizadas? Era possível compreender o sentido dessas frases? Você entendeu o que eu acabei de ler? Nessas frases estavam dando para entender qual era a mensagem que estava sendo passada? Então, você vai responder aí. Letra B. O que você observou para colocar as frases em ordem? O que você observou nas frases? Quais são as regras que eu já até passei para vocês? Qual é a regra de se produzir uma frase? Ela começa com o quê e termina com o quê? Né? Sempre lembrando que eu sempre falando de frase. Com o que começa a frase? Com o que termina a frase? O que eu tenho que deixar antes de começar a frase? Aquele espaço. Começa com letra o quê? Termina com qual sinal de pontuação? Então, lembra dessas regras que nós já falamos aqui, né? Desde a aula passada e na aula de hoje também. Hora de organizar o que estudamos. Vamos relembrar o que nós estudamos hoje? Leiam juntos o esquema frase. O que é frase? Palavras em ordem para comunicar ideias. Então, frases são palavras que estão em ordem para comunicar uma ideia, para passar uma mensagem, passar uma informação, para transmitir uma mensagem de forma clara. O que é pró de forma clara? De forma que eu possa entender.
e de forma que quem está lendo possa compreender qual foi a mensagem, o que a pessoa queria passar, o que a pessoa queria transmitir. Geralmente iniciada por letra maiúscula. Então, geralmente a frase começa com letra maiúscula. Outra dica. Geralmente tem sinal de pontuação no final. Então, começa a letra maiúscula, termina com algum ponto. Pode ser ponto final, né? Pode ser ponto de interrogação, de exclamação. Aí vai depender da frase. Mas geralmente ela termina com ponto final. E aí, a gente finaliza, né, a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, o assunto. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a Pro, viu? Ô, Pro, não compreendi o 5 ou 6, não tô entendendo como é que faz, como é que responde. Então, entre em contato com a Pro, que a Pro vai estar falando, vai estar tentando aí tirar a sua dúvida. Eu vou estar disponível, vou estar à disposição de vocês, tá certo, meus queridos? Um forte abraço da sua Prolite.